Olá pessoal, a gente está aqui com o senhor Clóvis Matos, ele é pecuarista, atua aqui na fazenda Rancho Arizona, em Sítio do Mato, e também atua em Tarantim. O senhor Clóvis, ele está aqui há 3 anos e a gente vai saber dele como é que está sendo a atuação aqui nessa região que fica aqui vizinho a Bom Jesus da Lapa, e saber as diferenças entre a região de Tarantim e daqui de Sítio do Mato, dessa região de Bom Jesus da Lapa. Seu Clóvis, como é que está sendo para o senhor essa experiência de atuar com a pecuária aqui nessa região de Sítio do Mato? Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes do canal. É um prazer estar aqui participando dessa live, trocando conhecimento, que isso é muito importante na nossa pecuária. Mário, eu gostaria de falar um pouco sobre o que aconteceu em Itapetinga há 3, 4 anos atrás, daquela seca que dizimou o gado de Itapetinga. Aquilo deu uma aula para a gente, trouxe preocupação e com isso a gente foi buscar novos horizontes. Então, como eu via falar muito do sertão, eu estava pensando em adquirir uma terra mais distante, tipo recurso. E aí nós viemos para essa região aqui. E aqui foi uma coisa que, graças a Deus, eu estou muito satisfeito. Só que a pecuária aqui no sertão, ela é uma pecuária diferente da nossa. Nós somos criados, nós somos de família de produtores. Meu avô era pecuarista, meu pai pecuarista. E essa região do sul é uma região que agora que a gente está vendo mudanças de preocupação com a alimentação, recursos, que na hora que chega a seca você tem que ter os recursos. Então você não via isso na nossa região no sul da Bahia. A gente era muito mal acostumado porque a gente tinha um clima bom, chuvas regulares, então você tem a plantação lá, você tem o capim à disposição e você não passava por essas dificuldades que em outras regiões você vê. Então o que eu aprendi no sertão? O sertão foi uma escola para mim de planejamento, de vida, de projeto. Porque quando eu cheguei aqui, seu Michel, essa fazenda pertencia a ele, que depois a filha dele, Michel Age, né? Michel Age, né? Nossa amiga aí de Itapetinga, depois a filha dele que faleceu, meus sentimentos, do tal da família. Então hoje nós estamos aqui nessa região. Então ele ensina muito, ele fala que o sertão é um lugar que a gente aprende. A gente tem aqui um sistema chamado solta, que você pode ver essa vegetação aí meia rala, a gente joga o gado dentro da solta, né? E é um recurso espetacular. Outra coisa que eu aprendi no sertão foi que você tem que ter guardado sempre a alimentação. Então a gente sempre faz o silo aqui, você tem o silo do sorgo, você tem o silo do milho, e é um recurso que você tem, que na hora que vem a seca você tem a comida para o gado. Então o sertão é um clima, ele é mais seco, entendeu? Você não vê incidência de carrapato aqui, você não vê incidência de mosca aqui, entendeu? Então o ganho de arroba é melhor, então você tem um custo-benefício do preço que você paga, investe na propriedade, você tem um retorno maior. As nossas terras aí no sul da Bahia são muito caras para você investir em pecuária. E aqui a comercialização aqui hoje que está equiparado o preço do gado, né, na sertão aqui hoje o preço do gado está mais nacional, né? Então hoje você disputa muito na compra. Mas eu estou muito satisfeito no sertão, a minha satisfação é tão grande que o meu investimento está sendo mais aqui, eu tenho vontade de crescer mais no sertão do que no sul da Bahia, né? Uma região que a gente gosta, que a gente tem vínculo familiar e tudo, mas o sertão realmente eu apaixonei pelo sertão, né? Que você vê um resultado de ganho de arroba aqui fantástico. Entendi. Aqui a gente tem muitos rios, no caso, né? Os principais, o Rio São Francisco e também o Rio Corrente. Isso. Isso aí é um ponto muito forte, no caso, para a atuação da pecuária aqui na região. É porque você tem aqui, você vê aqui muitas pessoas fazendo irrigação, buscando isso, mas o que melhorou no sertão? Porque você não tem água em todo canto, né? Então você tem que ter cuidado com a faixa de terra que você vai escolher. Nós estamos numa região aqui que é uma terra mais um barro arenoso, né? Aí você tem, que tipo de capim você tem aqui? Você tem o búfalo e você tem o urucroa. O búfalo ainda é melhor do que o urucroa, né? Apesar de que o urucroa o gado gosta mais. Então, você tem grey, né? É búfalo grey, exatamente. Você tem um rio corrente aqui e você tem aqui o Rio São Francisco. Eu estou aqui a 2 km, 3 km aqui do Rio São Francisco. Acontece que o que ajuda muito nessa região que nós estamos aqui é o lençol freático. Você cava um poço artesiano aqui e dá 50 mil litros, outro dá 30 mil litros. Então, com quantos metros de profundidade? Dá 60 metros, de 60 a 80 metros. Certo. O que é fantástico no sertão hoje? Foi uma coisa chamada energia fotovoltaica. Que você pega, cava um poço, faz um conjunto de placa solar, hoje em torno de 13 a 15 mil reais, aí você tem água jorrando, 50 milímetros de água jorrando aí à vontade a partir de 6 horas da manhã. Então você que está com vontade de trabalhar, o sertão hoje é uma opção maravilhosa, porque você tem um clima quente, que agrada muito.
ao gado zebuíno e você tem um retorno fantástico. Agora tem que trabalhar, cuidar da propriedade, é uma região que suja mais, você tem que ter cuidado na manutenção das pastagens, investir em as pragas, depois das chuvas aqui, dá muita cigarrinha, então essas coisas você tem que estar atento nisso aí, entendeu? Não é uma coisa que você bota o gado e esquece, você tem que estar fazendo a manutenção. Agora buscando outras alternativas, outras fontes de renda, então você pode plantar aqui uma melancia, você pode plantar uma abóbora, você pode plantar a banana, então no sertão é lugar de quem gosta de trabalhar. Entendi. Eu agradeço aí. Só para a gente finalizar, o senhor falou da questão da diferença do valor de terra de lá da região do sul e daqui. Você pode dizer quanto por cento mais ou menos essa diferença? Olha, ô Mário, lá na região nossa do sul, ali na região de Tapetinga, de Tarantim, o que a gente criou como parâmetro é sempre a 1000 arroba de boi. Então você fala hoje em alqueire de terra lá na nossa região, entre 200 e 250 mil. É o que você fala hoje em alqueire de terra, certo? Aqui no sertão, uma fazenda pronta, como essa aqui, que você só vai colocar gado, você está falando hoje de 5 mil a hectare, né? Você fala hoje nesse preço de 5 mil a hectares. Então, o custo-benefício é fantástico, né? Porque você tem onde crescer aqui. Agora você tem que ter cuidado com a água, né? Você tem que ter cuidado com o tipo do solo, saber qual é a região que você vai entrar aqui. Isso é muito importante também, identificar essas coisas e a possibilidade de você fazer irrigação, plantar sorgo, plantar milho, sempre ter esse critério de ter recurso de alimentação para o gado. Certo. Eu quero que o senhor explique agora como é que o senhor faz com a questão do pastejo rotacionado e qual o ganho de peso que o senhor está tendo com esse manejo. Olha, aqui a gente tem procurado na nossa fazenda dividir as nossas mangas em torno de 22 hectares. É o padrão. Então eu vou lá de 18 até 24, 25. Uma ou outra manga que eu deixo com 30 hectares, quando eu quero uma quantidade maior de boi, né, fazer essa rotação. Então isso é muito importante. Então, no período agora que você chega, de outubro, quando começam as primeiras águas, até abril, você consegue aqui, em regime de pastagem, fazendo a suplementação do coxo, em torno de 1,2, 1,3 a gente já conseguiu aqui. Eu considero isso fantástico no regime de campo, né? Muito bom. Então, quando você chega aqui no período de agosto, que esse ano nós, graças a Deus, esse ano não tivemos esse problema. Nós estamos aqui já chegando em setembro e a pastagem está verde. Quando chega no período de agosto, o que você faz? Você pega os lotes de boi, 100 boi, 50 boi e vai jogando no confinamento, né? A minha experiência aqui com semi-confinamento não foi boa, mas na época o gado andava muito para beber. Eu ainda vou voltar a fazer essa experiência, né? Que eu estou dividindo aqui agora e colocando água em todas as mangas. Eu vou fazer essa experiência com o gado bebendo perto. Porque quando eu fiz 3 vezes, o gado andava muito para beber, não foi boa. Então o confinamento foi excelente. Eu tive um resultado bem favorável aqui no confinamento. Então a gente está investindo nisso aqui para aumentar a capacidade da terra. Assim, só para resumir, o ganho de peso do gado está de quantas arroba mais ou menos? Aqui é regime de pastagem, você tem nesse período que eu falei, de outubro a abril, entre 1,2 e 1,3 arroba mês. Né? Esse é o ganho que a gente está tendo aqui na região de Sítio do Mato, perto da Lapa. Certo. E para o senhor objetivo é aumentar para quanto mais ou menos esse ganho de peso? O Mário, já é um ganho muito bom, entendeu? Para a gente conseguir um ganho melhor, e aí você tem que fazer um estudo do solo, você tem que investir em correção de solo, entendeu? Aí você tem que começar a melhorar os meus nutrientes na minha pastagem. Né? Então a nossa ideia agora é, depois de terminar de arrumar a estrutura, você tem que preocupar muito fazenda com estrutura. Eu não me preocupo com casa bonita, com esse tipo de luxo. Então a gente preocupa aqui em fazer divisões, em fazer água, a gente tem que estar tendo, por exemplo, como eu falei para vocês, é 20 hectares por manga, então você gasta muito para fazer divisão, você tem que botar água em todas as mangas. Então eu procuro com esse tipo de estrutura para depois fazer um estudo da comida. Eu já tenho aqui muito o búfalo grey e o urucroa, então a fazenda já está pastada, eu tenho pouca parte de solta aqui, entendeu? Então agora é que nós vamos partir, depois de terminar toda essa parte de divisão, a gente vai fazer um estudo do solo para ver se precisa de correção do solo para poder aumentar esse teor proteico, aumentar essa capacidade da pastagem nossa. Eu só consigo aumento do ganho agora se eu fizer partir para esse investimento. Entendi. Para finalizar aqui, qual o tamanho da fazenda total e a quantidade de animais? Olha, eu tenho aqui hoje 819 hectares, né? Nós temos pretensão de aumentar. Hoje a fazenda está trabalhando com 900 rezas, né? Então eu tenho aqui de janeiro a janeiro
900 vezes, podendo aumentar mais. Quando a gente faz o confinamento aqui, aí você aumenta essa capacidade. A meta nossa aqui, como a gente tem uma área aqui que a gente está fazendo agora de 150 hectares, que a gente está plantando capim agora, a meta nossa aqui é essa fazenda ter a capacidade de 1.500 vezes. Eu agradeço aí a oportunidade, sucesso, e conte com a gente para trocar essas informações, está sempre ajudando na parceria da pecuária aí. Obrigado, Mário. Maravilha, seu Clóvis, muito grato. Boa sorte. Um abraço.